Olá, aluninhos, tudo bom? Vamos continuar aí nossa saúde pública? A gente vai agora falar um pouquinho sobre o processo saúde e adoecimento, tá? Conhecer e entender um pouquinho como funciona esse processo aí, para que a gente possa continuar falando sobre saúde pública, né, nosso sistema de saúde pública. A gente já viu na outra aula, né, falou sobre a história da saúde pública, como evoluiu nossa saúde até chegar os dias atuais, o nosso sistema, né, funcionamento, como é que é a nossa organização de saúde pública, é o nosso sistema único de saúde. A gente viu que desde escassez total do sistema até a passar por aí sistemas que eram centralizados, excludentes, e chegou no nosso sistema único de saúde, que ele é e é universal. Mas para falar sobre ele, falar como funciona, a gente tem que entender o que é saúde e o que é estar doente, como é que é visto isso, não só popularmente, mas na saúde coletiva. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre esse processo. Então, o objetivo dessa aula é trazer exatamente isso. É conhecer o que é saúde, conhecer o que é doença, né? Conhecer as histórias naturais das doenças, de que se adoecia, como se adoece hoje. A gente viu um pouquinho de epidemiologia quando a gente trabalhou a história da saúde pública, então a gente vai entender qual o processo natural da evolução das doenças e os determinantes desse processo do saúde-adoecimento. Tá? Então, a gente vai conhecer aí esses pontos principais nessa aula de hoje, que vai fazer com que a gente tenha base para entender o universo, né, de como funciona aí o nosso sistema de saúde pública, nossas políticas de saúde no nosso Brasil. Então, para entender saúde pública de uma forma em geral, a gente tem que entender como funcionam esses processos. E vamos começar então a falar sobre saúde, né? Sobre o que é entendível, o que é saúde no entendimento da parte de medicina, da parte política, para que a gente possa aí fazer uma definição fechada e a gente tenha esse conhecimento. Então, existem 3 definições para a saúde. A parte clínica, a da Organização Mundial de Saúde e o que está lá no dicionário, que é o popular, que todo mundo conhece. Então, na prática clínica, a saúde é a ausência da doença. Então, se eu não estou doente, eu estou saudável, clinicamente falando, tá? Para a Organização Mundial de Saúde é um conceito muito mais amplo, tá? Porque ele é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Então, não é só a ausência da doença, de uma doença que tem aí um patógeno. Ele é também um estado de bem-estar físico, mental e social. Para o que está lá no dicionário, né? Então, estado de quem está são, de quem está saudável, que é quase o que está lá na prática clínica. Então, para a população, se você perguntar o que é estar saudável para você, muitos vão responder isso, é não estar doente. Não está doente, não está saudável. Só que saúde vai muito além disso. E a gente vai entender um pouquinho quando a gente vê agora o que está explícito lá na nossa lei, né, 8.080, que é a lei que a gente vai estudar, que está aí regulamentando o nosso sistema de saúde. A gente vai estudar mais a fundo essa lei, mas aí eu já trouxe um artigo dessa lei, que é o artigo 3º, que ele vem falar justamente sobre o conceito de doença, de saúde, perdão, que é o conceito ampliado de saúde. Lembre que a Organização Mundial de Saúde ela já definiu saúde diferente da prática clínica e da parte popular, né? Então, na Lei 8.080, ele vem trazer um artigo só para falar conceituais saúde para a gente. Por isso que é importante que a gente tenha esse entendimento de agora, para quando eu for falar sobre essa lei, for falar sobre os princípios, vocês vão ter que ter isso já em mente, tá? Então, vamos ler esse conceito. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. Como está a nossa saúde? Isso é só para vocês refletirem, tá? Tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Quando eu trago essenciais, eu quero dizer que é o que me falta, que eu não tenho como adquirir, eu tenho que ter, que vindo de uma fonte externa. Então, esses bens e serviços essenciais também, junto com todos esses outros determinantes e condicionantes, vão determinar a minha saúde, o meu estado de saúde. Então, para muitos, eu posso ser totalmente saudável, mas não ter aí educação ou renda. E aí, isso vai me trazer algum problema psicológico, vai me afetar de alguma forma.
E aí, esse afetar de alguma forma também é um processo de adoecimento. Já não está mais saudável. Outros podem ter tudo isso aí, mas não praticar nenhuma atividade física. E aí, junto com comorbidades por conta de falta de atividade, de exercício. Isso também é um processo de adoecimento. Então, esses determinantes e condicionantes trazidos aqui nesse artigo 3º da Lei 8.080, vem exatamente falar sobre essa expressão ampliada de saúde, esse conceito ampliado de saúde. Então, saúde vai muito além da ausência da doença, né? Então, a saúde tem outros pontos que tem que ser aí realmente vistos de forma completa. Então, para uma pessoa ser saudável, ela vai além só de não estar doente. É um pouquinho complicado, mas é fácil de entender. É só a gente entender aí bem ao pé da letra esse artigo. No parágrafo único desse artigo, vai dizendo que diz respeito também à saúde as ações que, por força do disposto do artigo anterior, artigo 3º da Lei 8.080, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Então, em relação à saúde, não é só a pessoa estar bem com ela mesma. Eu tenho que ter condições, tá? Não só para mim, mas para uma coletividade, garantias de que eu vou ter um bem-estar físico, mental e social. Por isso que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, lembre quando eu falo Estado, eu falo governo, mas nós também fazemos parte disso. Quando eu falar sobre todos os artigos da lei, a gente vai ver que não exclui a nossa responsabilidade com a saúde. Mas que essas ações vão determinar aí aqueles determinantes e condicionantes para a minha vida. Será que hoje eu não tenho uma renda, mas posso ter direito a uma educação? Sim, posso. Não está lá na Constituição que eu tenho direito a isso? Então, talvez aquela não vai me fazer falta mais aquela parte educacional. Será que eu tenho direito à atividade física gratuita, já que eu não posso pagar por esse serviço? Sim, posso. Então, também está aí dentro dessas garantias pessoais e coletivas que vão determinar o meu bem-estar, tá? Então, é só para a gente fechar aí o nosso conceito em relação à saúde. E em relação à doença? Em relação à doença, aí a gente vai ter o que não teria lá na saúde. Como assim? Vamos ler. A ausência da saúde, que é de origem latina, né, chama dolentia, que significa dor, padecimento. Então, a doença, sim, é a ausência da saúde. Eu estou doente, eu não tenho saúde. Se eu estou saudável, não é porque eu não estou doente, tá? Lembra lá do nosso conceito que é bem mais ampliado. Então, a doença, aí sim, eu tenho a ausência da minha saúde, seja física, seja mental, de qualquer forma eu vou estar aí tendo esse problema do adoecimento. Então, no entanto, a doença não pode ser compreendida apenas por meio de medições fisiopatológicas. Não é só uma dor, não é só um estado febril, não é só isso que me faz estar doente. Vai muito além disso, porque lembra do nosso conceito de saúde? Ele é muito mais amplo. Então, estabelece o estado de doença e o sofrimento, a dor, o prazer, enfim, valores e sentimentos expressos pelo corpo sujeito que adoece. Tem muita gente que, às vezes, sente dores somáticas, que a gente chama de dores somáticas, que são dores criadas por problemas psicológicos. Você sente um sofrimento, que sofrimento vai levando a uma dor profunda que você não consegue levantar aí dessa dor profunda, desse sofrimento maior, que aí chega ao nosso ponto da depressão. Depressão hoje é um dos maus mais conhecidos aí da nossa modernidade, do nosso mundo atual, tá? E não deixa de ser uma diminuição de algumas substâncias do nosso sistema nervoso devido à criação nossa mesmo. Então, o nosso sofrimento estabelece esse estado de saúde para o nosso corpo e leva a gente a uma condição de saúde pior, tá? Então, o bem-estar mental, bem-estar físico e social também é importante para que não ocorra aí o nosso adoecimento, que a gente não venha aí ter uma doença, certo? Então, se às vezes a gente fala, depressão é frescura, não, não é. É uma doença sim, uma doença diminui os níveis de algumas substâncias importantes para o nosso organismo e isso leva a um adoecimento. Mas, na maioria das vezes, ela é justamente criada por um problema de desequilíbrio nosso, tanto social como mental, que leva a um adoecimento físico. Então, tem que estar em equilíbrio para que se possa aí ocorrer da melhor forma possível o nosso estado de doença. Tá? Então, para falar nessa parte de equilíbrio,
antes de mostrar uma imagem para vocês, eu vou mostrar como funciona essa parte de equilíbrio, saúde e doença. Então, ó, lembrar que esse processo saúde e doença, o processo de você deixar de ter saúde e adoecer, ela é uma expressão usada para fazer referência a todas as variáveis. Lembra das variáveis, determinantes e condicionantes que a gente acabou de ler no artigo 3º? Que envolve a saúde e a doença do indivíduo ou população. Então, se eu tenho alguma variável daquela, de determinantes e condicionantes da minha saúde, que está sendo alterada, eu tenho um processo de adoecimento. Tá? Então, é considerado que ambas estão ligadas e são consequência dos mesmos fatores. Então, para que eu adoeça, eu tenho que ter um desequilíbrio dos meus determinantes e condicionantes de saúde. Se eu tenho esse equilíbrio, eu não adoeço, eu tenho saúde. Tá? Então, lembrar que muitas vezes, eu sei que às vezes não depende, foge da gente ter uma renda que lhe sustente sua família. E isso muitas vezes vai atrapalhar na sua condição de saúde, porque vai atrapalhar o seu social, a sua parte mental, até mesmo físico, por falta de alguns recursos que vai lhe faltar. E isso vai fazer com um processo de adoecimento daquele cidadão ou daquela população em geral. Tá? Então, a gente está falando de uma forma geral. Qualquer condicionante daqueles que a gente viu lá no artigo 3º da Lei 8.080 vai trazer esse processo de adoecimento. Então, esse processo de saúde e doença vai além de um patógeno da dor física, fisiológico, como a gente acabou de ver. Vai muito além, porque vai desde aquele conceito ampliado de saúde. Então, ó, só para a gente fixar bem esse processo, a gente tem... Lembra que a gente tem alguns determinantes, né? E esses determinantes, eles vão estar influenciando na nossa saúde. E aí é bom que a gente cheque, faça até uma listinha mesmo daqueles determinantes para você, na sua vida. O que é que lhe falta em relação à sua saúde? Então, atividade física, controle de peso, boa alimentação, ter uma assistência médica, tá? Fazer atividades físicas, estar de bem em relacionamentos, em relação social, ter um bom emprego, ter educação, ter renda, tem direito o ambiente, ter um ambiente que seja adequado, favorável à sua saúde, tá? Não adianta também você morar num lugar que tem aí um ambiente desfavorável à saúde. Eu sou alérgico num lugar do vizinho a uma usina que tenha fumaça. Nossa, vai adoecer, né? Então, todos esses fatores que a gente viu lá como determinantes vai influenciar aí no equilíbrio de saúde e doença. É um equilíbrio mesmo. Isso a gente vai ver quando eu começar a falar aqui sobre esse processo, naquela linha de evolução natural da doença, que já em outras populações já se falava em relação a esse equilíbrio. Tá? Então, a gente vai estar conhecendo aí um pouquinho mais quando eu falar das histórias da doença. E para falar em história da doença, você vai vir com história de novo, né? Vamos falar da história de novo. E dessa vez a gente vai muito mais além do que a história lá do Brasil. Lembra que na história do Brasil, quando a gente falou da história da saúde pública aqui no Brasil, a gente foi até o descobrimento. Dessa vez a gente vai fazer uma viagem muito maior. Então, se acomoda aí, pega o teu cinto, amarra para a gente poder pegar esse avião e viajar, que a gente vai muito além. Na verdade, acho que não vai ser nem avião, é que vai ter que ser mesmo uma máquina do tempo, porque a gente vai lá da pré-história até as atualidades, tá? Então, a gente vai fazer esse apanhado aí para ver como evoluiu a evolução da doença e desse processo de saúde e adoecimento, como esse conceito interfere aí desde o início nas nossas vidas. Tá? E a gente vai conhecer como é que eles são vistos em outras populações, visto aqui para nossas populações, não vai se prender ao Brasil, tá? Eu vou estender porque vai ser história geral agora e a gente vai fazer aí um pouquinho desse apanhado histórico para poder ver justamente as causas, tá? Do adoecimento, certo? Então, ó, a gente vai ver desde a pré-história, passando por pensamentos, mágica, até chegar aos dias atuais. Então, na pré-história, a gente já viu que tinha pensamento mágico religioso e início da prática médica. Como? A gente vai falar um pouquinho dela aqui e vocês vão ver que lá não existia um conhecimento, para eles tudo era muito mágico. Caía, o sol tinha um raio, era mágico. De noite chovia, era mágico. Para eles tudo era, não tinha um relacionamento ainda do real, do que era real. Então tudo que acontecia, se a pessoa adoecer e morrer, era mágico. Tem até algumas imagens, se vocês pesquisarem depois aí na internet, vocês vão ver algumas imagens de rituais pré-históricos que eles faziam, que eles achavam que a pessoa, quando morria, né, como se ele ia, lógico, degradar, ele achava que ele era mágica, sumia.
Então, tinha esse conceito aí de mágico e místico que vem aí desde a pré-história. Na antiguidade, a gente vai falar sobre os povos assírios, né, e os chineses, que aí já vem falar dessa parte do equilíbrio, né, do equilíbrio da saúde e da doença, mesmo não tendo esse conceito ampliado de saúde como a gente tem. Na Grécia, a gente vai começar a trabalhar mais a medicina, falar sobre o nosso Hipócrates, né, o pai da medicina, os avanços que ele trouxe, mesmo trazendo alguns conceitos ainda errôneos nessa época, mas já trazia uma explicação mais racional para o processo de saúde e adoecimento. Na Idade Média, a gente tinha pensamentos religiosos, né? E esses pensamentos religiosos traziam aí, dificultava a parte mais racional, e isso foi caso de muitas epidemias. No Renascimento, foi a teoria do contágio, que a gente vai já falar sobre ela, por conta justamente porque foi na época das grandes epidemias de sífilis, que é através de contato, e a Revolução Industrial veio trazer pensamentos científicos e a nossa medicina moderna, que é atual até hoje. Tá? Então, ó, para a gente ter um pouquinho essa parte do processo da história natural da saúde, né? Processo natural da saúde, a gente vai desde a pré-história. Então, vamos começar a falar um pouquinho nessa época de como era a prática médica nessa época. Tá? Então, na época da pré-história, não se tinha um conceito do que era real, como a gente acabou de falar. Era mágico e místico ao mesmo tempo. Então, eles achavam que tudo que acontecia era mágica. E só viviam pela lei de sobrevivência. Então, era a lei do mais forte, a lei de quem ia sobreviver. Então, quando existia um adoecimento, que aí sim a maioria era por conta de patógenos, porque não existia ainda um conceito de bem-estar social, né, nem existia sociedade, né? Então eles tinham mais esse conceito em relação a esses problemas de saúde por adoecimento mesmo, por falta de alimentação correta, por falta de banho de sol, porque eles tinham medo do sol, né, eles tinham medo de ir para a luz do sol, até porque na luz do sol eles encontravam seus inimigos e eram a briga da evolução na época era apenas de sobrevivência, né, como eu falei. Então isso fazia com que eles adoecessem, mas não entendessem o que estava acontecendo. E para eles tudo era muito mágico. Então a única coisa que eles tinham era imitar os animais. Então às vezes ele via que um animal comia uma determinada planta e se sentia melhor. Então quando ele estava com aquele mesmo sintoma, dor de barriga, viu que o animal estava com muita dor de barriga, comia aquela plantinha e ficava melhor. Ele também ia lá e comia. Muitas vezes era venenosa e eles mesmos morriam. Tá? Então, eles evitavam já aquela planta. Então, era um momento de observação. Aquela prática médica que eles tinham era a observação do natural, para que eles pudessem sobreviver. Era só um instinto de sobrevivência. Não existia ainda um conceito de saúde e doença. Aí, na parte da antiguidade, tanto os assírios como os chineses, eles já tinham uma ideia de saúde e adoecimento, mas para os assírios era bem primitivo ainda, bem parecido com os pré-históricos. Eles achavam também que tudo era muito místico, tá? Eles não conheciam ainda o porquê desse processo. Já os chineses, que têm a parte milenar, né, em relação a algumas curas, que existem até tratamentos específicos da época, eles trabalhavam muito o Yin e o Yang, que é exatamente, deixa eu mostrar para vocês, para quem não conhece, que é esse equilíbrio do bem e do mal. Então, eles achavam que a doença era justamente por falta de equilíbrio. Do mesmo jeito que o bem e o mal equilibram uma sociedade, equilibram uma pessoa, a doença, o estado de adoecer, vinha através desse equilíbrio. Então, eles cultivavam o controle, tá, de saúde e doença. Por isso que as técnicas chinesas milenares ainda são muito usadas até hoje. Meditação, as infusões de chás, que eles faziam com todo aquele ritual para poder fazer um tratamento, para poder fazer longevidade, né? Aquelas técnicas de respiração que ainda se faz, da Sichuan. Então, são técnicas milenares da cultura chinesa que veio trazendo justamente por conta desse equilíbrio, que até então estava correto. Não era racional em relação ao processo de adoecimento, mas estava correto porque fazia esse equilíbrio saúde e doença, tá? Por isso que foi a população que mais evoluiu nessa parte de medicinal, essa parte de crescimento, de evolução natural de causas de doença. Já com a chegada na época da Grécia, com o Hipócrates, para quem não conhece Hipócrates também eu trouxe uma imagem dele, tá? Hipócrates é esse aqui, que é o nosso
pai da medicina, conhecido como pai da medicina. Tem várias frases importantes deles aí, e uma que ele falava sempre é que o alimento é o seu remédio e o seu remédio é o alimento. Então ele tratava muitas pessoas pela alimentação. Ele vê que muitas vezes é a falta, que eu não sei se a mãe de vocês, a avó ainda fala isso, mas a minha ainda fala, esse menino está muito maguinho, não vai ficar doente, dê comida para esse menino. Então esse tipo de pensamento vem aí desde Hipócrates na Grécia, né? Que ele tinha que, o alimento era quem trazia o que era necessário. E não estava errado, ele só não tinha ainda traçado realmente racional do que era isso, mas que também não está errado. A gente até nutricionista sempre fala, né, que você é o que você come. Então a alimentação deixa você mais saudável porque ele traz o essencial. Lembra lá do essencial, que é aquilo que lhe falta? Então existem algumas proteínas, algumas substâncias que a gente tem que adquirir através do alimento. Então uma boa alimentação, coisa que na pré-história lá não tinha, né? Não fazia com que você evitasse aí alguns tipos de doença. Tá? Então Hipócrates ele foi muito importante porque veio trazer aí a racionalidade para algumas doenças. O que não era ainda 100%, porque nessa época de Hipócrates, na época da Grécia, eles determinavam doença pelo ambiente. Então, a malária mesmo, a malária, o nome malária, por curiosidade, só para que vocês entendam. Malária tem o nome de malária porque era mau ares. Os ares eram ruins. Então, aquela região onde tinha malária era porque o ar era ruim. Só que a transmissão da malária, a gente sabe que não é pelo ar, né? Então, esse tipo de conhecimento que eles ainda não tinham, mas já começou a trazer uma explicação mais racional. Não se adoecia porque era místico. Se adoecia por conta desse problema que tinha em relação da saúde, do processo de adoecimento, dessa falta de equilíbrio. Tá? Então, mesmo dessas explicações racionais, ainda não era a nossa medicina, a medicina como tem que ser, uma medicina investigativa através de evidências. Tá? Então, na Idade Média, esses pensamentos religiosos, que foi a idade, a parte onde a igreja tomou conta realmente e tentava assim, né, que se metia, ela controlava tudo, então a igreja controlava tudo nessa época, né, na época da Idade Média. Então os pensamentos religiosos eram muito mais fortes do que qualquer tipo de pensamento. Então pensar racionalmente como Hipócrates era um absurdo, os filósofos naquela época eram todos condenados, não podiam pensar racionalmente, tinha que ser de acordo com a igreja. E para a igreja, muitas vezes, a pessoa adoecia porque tinha que adoecer daquele tipo de problema, porque era castigo divino. Então, esse pensamento religioso fez com que ocorresse a evolução de muitas epidemias na época, porque não se tratava, não podia tratar aquele paciente para aquela determinada doença, porque era um castigo divino, ele tinha que passar por aquele castigo. E esse pensamento religioso fez com que levasse muitas mortes por causa de doenças epidêmicas, sendo que essas doenças poderiam ser tratadas. Tá? Então, nessa época de rancenismo, então muitos leprosos tinham que ser afastados e eles não podiam ser tratados por conta de ser uma providência do alto, era a parte religiosa, e não podiam realmente se meter. E nessa época teve essa grande evolução por conta disso. Na época do Renascimento, começou a criar algumas teorias, que foram teorias do contágio. A época do Renascimento envolve lá mais parte da Europa, Itália, tá? Que veio o ressurgimento de novas, veio mais cultural, aquela coisa, e aí ficou mais boêmio também, as pessoas se encontravam para beber, para conversar, tá? Para ter relações, e aí veio a sífilis, com uma grande epidemia na época de sífilis, e começaram as teorias do contágio. Como é que era feito esse contágio? Era por contato, não era por contato? Como é que eles criaram aí várias teorias em relação ao contágio, que a gente vai ver algumas daqui a pouco. E na Revolução Industrial, mais à frente, né, a gente vê o pensamento já científico da medicina social. Já existiam estudos, faculdades, já existiam médicos que estudavam aquela doença, já existiam algumas formas de fazer com que visse alguns vetores, alguns patógenos e entender como podia ser tratado. Foi a época que surgiu alguns medicamentos, já conseguiu tratar algumas doenças mais sérias e aí foi evoluindo para a nossa medicina de hoje, que é a medicina baseada em evidência, a medicina mais moderna, onde o racional vale aí 100% em relação a outros conhecimentos, como a gente viu, tá? Então, para a gente falar um pouquinho dessas teorias aí que
na época do Renascimento surgiu, que foi as teorias do contágio, nesse processo de saúde e doença, existem duas teorias, a do contagionista e a do não contagionista, tá? Tinha um grupo, um braço que defendia que as doenças eram todas contagiosas e outros diziam que não eram contagiosas. E aí a gente vai entender um pouquinho como funcionou essa parte de contágio. Então, ó, foi um debate, né, com repercussão que até hoje, na verdade isso até hoje se fala em saúde pública, existem muitos sanitaristas que batem na tecla de que a doença não é por contágio, outros que sim, que é por contágio. Muitas doenças a gente não consegue entender ainda como é feita a transmissão, né? Se a transmissão é só oral, se é só através de coisa como do barbeiro, por exemplo, é uma das que se discute até hoje, né? Se tem ou não transmissão oral. E aí a gente gerou essa polêmica, né, na base da clínica moderna e do método científico. E começou lá no Renascimento com essas duas teorias. A do contagionista, que é um princípio casual para a doença, você tem que ter um agente. Para existir a doença, tem que ter um agente infeccioso que vai causar a doença. E para o não contagionista, acreditava o desequilíbrio da constituição atmosférica e do corpo, ou seja, o espaço social. E aí casa mais com o que a gente viu lá no nosso artigo 3º, né, da Lei 8.080, quando a gente fala de conceito ampliado de saúde. Mas os dois estão certos, não deixa de estar certo, né? Porque muitas vezes o princípio da doença é um agente causador. Mas pode também ocorrer com desequilíbrio, como a gente viu no processo, né, de bem-estar social e o do ambiente, levando aí a um processo de adoecimento. Então essas teorias, elas se completam, tá? Essas são teorias que não são antagonistas, elas são realmente um complemento uma da outra. Também tem a teoria da bacteriologia e da casualidade. Foram teorias, todas essas teorias de contágio foram teorias que nasceram lá na época do Renascimento e vêm aí repercutindo até hoje dentro da saúde pública. Tá? Existem alguns processos de saúde e doença, como eu falei, que batem aí em cima dessas teorias. Então, até o século XIX, o tratamento era feito por isolamento. Então, se isolava aquele paciente, né, para que não tivesse contato com mais ninguém e evitasse aí o contágio. Existe ainda hoje, né, a gente ainda faz isolamento de pacientes para algumas doenças para que evite contaminação, tanto de quem está cuidando, como novas contaminações daquele paciente que já está debilitado. Ainda existe esse isolamento, mas nessa época, o isolamento, ou a quarentena que eles chamavam, era só para mesmo fazer o tratamento, para que as pessoas não se contagiassem com aquele paciente. Houve desenvolvimento de pesquisas na área de microbiologia, então houve um grande avanço nessa área de lá para cá, e foi alguns resultados de controle como a vacina. A gente viu na outra aula que desde 1904, né, que teve aquelas revoluções da vacina, né, a gente já viu que a vacina conseguiu fazer efeito, erradicando algumas doenças. E isso aí foi devido a esse avanço, né, da microbiologia, que veio trazer como a vacina uma fonte de recurso para que se evite alguns contágios, doenças de contágios, como alguns que são bacterianos. Mas nem todas são só a parte bacteriológica. Então, o Louis Pasteur, ele veio trazer a existência desse organismo, foi ele que veio provar, né? E Robert Koch veio falar sobre a transmissão do bacilo, que é o bacilo de Koch, que é o da tuberculose. Então, esses aí vieram provar, né, que existia um agente e que esse agente era quem contaminava. Ó, só para a gente ter uma ideia, lembra que a contaminação, né, o contágio da tuberculose é através do contato com saliva, né, que sai do paciente quando a gente termina conversando com ele. Né? Então, esse contágio através dessa bactéria, que foi um bacilo, né, bactéria, que aí o Robert veio provar que existia, veio mostrar, foi que veio trazer aquela teoria lá, que é a teoria bacteriológica. Essa teoria veio através dessa comprovação da transmissão do antrax por um bacilo e da transmissão também do bacilo de Koch e da tuberculose, que foi a existência do micro-organismo. Veio provar que existia um agente, que esse agente era quem estava transmitindo essa doença. E aí foi criada, então, essa nova teoria, teoria de bacteriologia, que era a teoria que falava sobre isso. Em compensação, a teoria da casualidade, né, ela veio falar sobre a descoberta de novos hospedeiros.
Então, ó, no século XX, foi criado outras teorias, né? Lembra que as teorias começaram lá no Renascimento e foi avançando. E essa descoberta de novos vetores de hospedeiros, então foi aumentando a microbiologia, foi avançando a forma da medicina moderna, de como ver a parte de estudo, né, em relação à saúde, e viram conhecer novos vetores, novos hospedeiros, a importância dos portadores sadios e a transmissão aí dessa doença. Isso veio falar sobre imunidade ativa e passiva. Foi criado novos laboratórios, tanto de micro como de imuno, para poder ser estudado. Isso tudo no século XX veio acontecer esses avanços. Diminuiu a mortalidade, principalmente através das vacinas, e melhoria das condições de vida de alguns pacientes. Isso para tentar avançar e verificar se aquelas teorias de contagionistas e não contagionistas se equivaliam. Perdão, se elas se equivaliam e se elas podiam ser colocadas aí juntas. Como é que é? Se era só uma, se era só pelo agente, ou se era o parte social, o ambiente, como é que elas se casavam, tá? Aí lembra lá que Post-Hobbes veio mostrar que existia um micro-organismo que era ele que causava a doença. E isso veio trazer a teoria da bacteriologia que casa com a contagionista. Mas tinha uma teoria chamada teoria da causalidade, tá? E ela pode ser unicausal ou multicausal. Que aí veio fortalecer a do não ter que ter um agente para poder ser um processo de adoecimento. Então, ó, a unicausal, ela veio considerar um fator único, né, de surgimento de doença, ou seja, o agente. Então, essas teorias de contagionistas, para ser chamado unicausal, onde existia aquele único agente, que podia ser vírus, bactéria, fungo, qualquer outro que pudesse levar a um processo de adoecimento. Então, existiam explicações de fenômenos que tem que ter base no estudo, então eles faziam vários estudos, morfologia, estrutura, de micro, de imuno, e provavam que esse conceito de adoecimento, tá, era através de um agente causador. Então, o agente que estava presente sempre que uma pessoa estava doente. Então, eles tinham essa teoria aí. E o conceito de saúde estudava os fatores biológicos, econômicos, sociais e culturais. Não só a parte do agente. Tinha que ser muito além disso, já estavam com essa visão que o meio ambiente, o espaço social também atrapalhava nas doenças. E aí surgiu a teoria multicausal, que veio fortalecer a teoria dos não contagionistas. E essa teoria falava que após a Segunda Guerra, quando teve a Segunda Guerra, logo quando acabou a Segunda Guerra, houve um declínio no modelo unicausal, que é aquele único, exclusivo do agente, que podia ser vírus ou bactéria ou qualquer outro agente patológico, por não explicar as doenças associadas a multifatores de riscos. Então, começou a fazer uma transição epidemiológica das doenças parasitárias para doenças crônicas. Depois da Segunda Guerra, foi quando as pessoas conviveram mais tempo e ganharam mais expectativa de vida, veio criando novas doenças, que são as doenças da morbidade, que a gente chegou até a falar sobre isso também quando a gente falou na história do Brasil, né? A gente falou sobre as doenças modernas, que são diabetes, por exemplo, hipertensão, que é principalmente por causa do estilo de vida dos pacientes, das pessoas, e essas doenças não têm a presença de um agente. Não precisa necessariamente ter um vírus ou uma bactéria para que a pessoa esteja doente, e não deixa de ser uma doença, que leva o paciente à morte, do mesmo jeito como qualquer outra doença. Então, eles começaram aí a criar um modelo multicausal. Então, existem várias outras causas que não só o agente, que está levando ao adoecimento desses pacientes. E aí começou a ser visto o processo de doença de forma diferente. Passou de ser doenças só parasitárias para doenças crônicas também. Houve uma transição epidemiológica nessa época. E aí os outros conceitos de teoria contagionista ou bacteriológica começou a cair por terra. E também o conceito de não contagionista. Ela não era só não contagionista, ela era multi. Ela podia ser através de um agente, como ela também podia ser por outros problemas, também como um problema social. Tá? Então, essas teorias veio aí trazer um novo conceito de processo de adoecimento que casa muito mais com o que é saúde do nosso conceito aí do artigo 3 da Lei 8.080, que saúde vai muito além de só a ausência da doença. Tá? Então, só para que a gente entenda um pouquinho. Então, ó, o conceito da multicausalidade, para deixar bem claro para vocês, não exclui a presença do agente etiológico. Então, ele também vai estar presente, e nos casos que sejam patologias de agentes, lógico. Numa pessoa como fator de aparecimento de doença. Então, a pessoa pode estar doente por um agente, um vírus, uma bactéria, um fungo,
ou qualquer outro parasita. Mesmo assim, a pessoa também pode adoecer sem estar a presença de algum agente etiológico, mas também não exclui ele. Tá? Ela vai além e leva em consideração o psicológico do paciente, seus conflitos familiares, recursos financeiros, nível de instrução e outros pontos que aí a gente volta lá naquele artigo 3 e vê os determinantes e condicionantes. Então, saúde não é só uma questão da ausência da doença por um agente patológico, tá? A saúde vai muito além disso. É o seu bem-estar físico, mental e social. Então, se eu tenho problemas psicológicos, se eu tenho conflitos familiares que me trazem angústias e problemas de saúde, se eu tenho problemas financeiros, recursos financeiros que vai me trazer uma má alimentação, uma baixa de algumas substâncias necessárias para o meu organismo, e até mesmo problemas psicológicos, porque você vai estar afetado psicologicamente, não vai conseguir se relacionar socialmente. Moro num ambiente que me traga alguns patógenos ou que me dê falta de assistência para que eu melhore na minha condição em relação à saúde. Não tenho atividade física e isso faz com que eu aumente os meus lipídios, aumente a produção de açúcar e não consiga queimar tudo que eu estou necessário de carboidrato, me levando aí a um problema de saúde secundário. Então, tudo isso, todos esses determinantes vão levar ao processo de adoecimento do paciente. Não só o agente etiológico, o agente deixou de existir, não. A gente também adoece. Na verdade, hoje em dia, você vai no médico, a maioria das coisas é virose. Às vezes nem é, às vezes é sintomático. É um problema que já é psicológico, que você já está refletindo as dores no seu corpo. Porque também acontece do mental levar ao processo de saúde físico, processo de adoecimento físico. Então, é um processo que tem que ser estudado como um todo. A gente não pode ver a pessoa de uma única forma, tá? É um processo de saúde como um todo. Deixa eu ver se eu trouxe uma imagem que fala. Ah, não, essa aqui é das grandes epidemias, mas é bom que vocês vejam, tá? Só para que a gente veja como essas epidemias há muito foi trabalhado, tá? Então, veio ajudar a moldar aí a espécie humana. Isso aí vai ficar também no material de vocês para que vocês vejam. Mas, ó, desde lá do século, no início, né, como eu falei, o principal era a malária. Lembra quando eu falei da malária? Que achava que era por causa dos ares. A gente viu que não é, porque a grande epidemia na época era de malária, mas aí a parte racional da época começou a estudar a parte de medicina, que na época de Hipócrates, na Grécia, e verificou que era devido aos ares daquele lugar. Por isso que ficou o nome malária, Mauares. Mas não é assim. A gente conheceu que existia um vetor, né, que levava aquele parasita para que pudesse fazer com que a gente tivesse aí a malária. Então, ó, na época lá que eu falei que a igreja era quem controlava tudo, tinha aquele pensamento de que não podia curar o paciente por conta que era um castigo divino. Então, aí a gente tinha grandes casos de hanseníase e de peste negra, e esses pacientes, na maioria das vezes, não eram tratados por conta do controle ser religioso. E aí veio a parte de sífilis, varíola, tifo, cólera, que foi avançando mais, e aí chegou já na parte do Renascimento, onde começou essas teorias de contágio. Então, era contato, não era contato, era um agente, era porque a pessoa adoecia por causa do meio social, ou seja, porque a sífilis ocorria num certo grupo, determinado de pessoas. Então, alguns diziam que era devido àquela população. Aí era por causa do espaço social. Outros diziam não, que era por causa do contato. Tinha algum agente que era transferido. E aí ficava sempre nessas teorias e foi causando outras teorias que aí depois, quando chegou mais à frente, com o avanço também, a gente viu que avançou microbiologia, imunobiologia e conheceu um profundo mais e viu que não era só o agente que causava, mas que a doença poderia também ser causada por outros motivos. Que aí casa muito mais, né, com o que a gente viu em relação à nossa saúde. E existem alguns determinantes. Do mesmo jeito que a gente viu que os determinantes lá da saúde, existem também alguns determinantes que levam uma doença a ocorrer. Tá? Então, os determinantes em relação à saúde, do que você é saudável, está lá no artigo 3º, a gente já viu. E agora a gente vai ver quais são os determinantes que levam a ocorrer uma doença. Então, ó, determinantes de saúde. É diferente de dimensões e análise do processo de saúde e doença. Tá? A gente vai ter essa diferenciação. Então, a diversidade das práticas em saúde tem relação com a formação social e econômica e conhecimento disponível de cada época.
a gente viu que em cada época, devido ao conhecimento ou à falta de conhecimento, a gente vai ver que existem alguns determinantes para aquele processo de saúde e adoecimento. Então, existem tanto os naturais como os individuais e os sociais, tá? Então, vamos explicar esse processo da história de forma mais exemplificada, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, ó, lá no modelo de Clark, 1950, chamava de calçada no tripé, que era o homem e o hospedeiro. E nisso tinha o agente, homem hospedeiro, né, e o agente que era esse tripé que levava à doença. Então, o agente patogênico e o meio desenvolvia o âmbito de práticas medicinais comunitárias. E aí é que a gente vê o bacilo da tuberculose, né, que era justamente, eles estudavam as três formas. Para existir a doença, eles acreditavam que tinha que ter um hospedeiro, um intermediário, que nesse caso aqui ia levar para o outro aquela doença, e o agente. Tá? Então, eles ainda tinham esse processo de contágio apenas pelo agente, unicausal. E se baseava na dinâmica do equilíbrio e do desequilíbrio desses três elementos. Então, agente patogênico, homem hospedeiro e meio. E isso fazia com que as pessoas adoecessem. Ou seja, eu só pegaria, vamos supor, tuberculose se eu tivesse no meio daquelas pessoas social que também tem aquele agente para que eu pudesse receber aquele agente e estar doente. E o desequilíbrio nesse meio é que me levava ao adoecimento. Tá? Então, essas eram teorias da época que, com a multicausalidade, veio diminuir. A gente viu, com o avanço até da medicina, veio diminuir essa parte de equilíbrio. Tá? Então, demarcava dois momentos do processo de adoecimento. A fase pré-patogênica, né, que é a prevenção primária, e a fase patogênica, que é a prevenção secundária e terciária. Para vocês entenderem essas fases, eu trouxe esse quadro que fica mais fácil de entender. Tá? Então, ó, aqui a gente existia, são os períodos e são as fases. Então, no período pré-patogênico, ou seja, antes do adoecimento, a gente tem o período de intervenção dos fatores, promoção de saúde e proteção específica, que aí a gente está na fase primária, que é o que acontece hoje na saúde. Então, eu tenho, a gente vê as campanhas aí, para dengue, né? Vai chegar o verão, tiram a água, tampe as caixas, limpe os jarrinhos de planta, tá? Isso aí é promoção e proteção específica, está se evitando. No caso de vacinação, tem a campanha de vacinação todo ano contra H1N1, né? Contra o vírus da gripe. Isso é para evitar, porque quando chega numa certa época, na época endêmica de gripe, a gente sabe que vai ter muito contágio, então faz a parte pré-patogênica. E aí depois vem o período patogênico clínico, como chama. E nesse período, aí vem prevenção secundária, que é diagnóstico e tratamento, para limitar aí os danos. E caso não tenha um efeito efetivo ou não se inicie nos primeiros sintomas, não se inicie logo no momento, aí a gente vai ter uma doença já avançada, né? E levando a uma reabilitação, que a gente chama de prevenção terciária. Então, hoje o nosso sistema de saúde, da saúde pública, trabalha com esses três pontos. A parte primária, de prevenção, a secundária, onde vai ser diagnosticado e iniciar o tratamento, e a terciária, caso precise de internação ou reabilitação daquele paciente devido àquela doença. E lembrar que esse processo do determinante não é só mais do agente, mas é de um todo, como a gente viu no processo de saúde e adoecimento. Tá? Então, alguns determinantes sociais, que veio trazer ainda 70, a epidemiologia clínica versus a epidemiologia social, que ainda está discutindo lá aquele problema de qual o processo de adoecimento, se é só por causa do agente, ou se é por causa da parte social, se é o meio que está desenvolvendo a doença, ou se é epidemiologicamente aquele agente que está trazendo a doença. Em 70 também foi trabalhado isso aí, mas na reforma sanitária, já na década de 80, junto com a saúde coletiva, veio trazer que o processo de saúde e doença é entendido como uma realidade concreta, com determinantes sociais e culturais, ou seja, a saúde vai além do agente, tá? Ele vai muito além, tem toda a parte mental, física, ou seja, o bem-estar do ser também faz esse processo de adoecimento, tá? E isso inclui alguns determinantes aqui, eu trouxe esse exemplo, que é bem importante, tá? Que vai falar justamente sobre essa casualidade, olha. Inclui condições mais gerais de uma sociedade e se relaciona em condições de vida do trabalho dos seus membros, como a trama de redes sociais e comunitárias. Como assim? O determinante é mais complexo que a causa. Então, eu tenho lá o meu bacilo de Koch da tuberculose, né? E esse bacilo, existe uma população que é mais suscetível do que outra, tá? Então, como determinante,
a causa daquela minha doença, minha tuberculose, é o meu agente. Aquilo é a causa da minha tuberculose. O meu agente causou a tuberculose, fato. Ele levou àquela doença. Mas o social que eu vivo, o meio que eu vivo, veio ser determinante para que eu pudesse adquirir aquele agente. E isso faz com que eu veja o todo. Não é só aquele agente que me adoeceu, mas é o meio de vida que eu tenho, é a falta de alimentação necessária para que o meu corpo tivesse força suficiente para combater. Tudo isso, o meio onde eu moro, a parte social que eu vivo. Então, o determinante é mais importante que a causa, tá? Então, a gente vê esse processo de saúde e adoecimento como um todo. E lá na Constituição de 88, como a gente viu, ela veio trazer aí essa parte da saúde no artigo 196 até o artigo 200. E a gente vai trabalhar isso bem detalhado, tá? Eu vou deixar aqui só para que vocês vejam, tá? Mas ela fala também de determinantes sociais de saúde e doença. E esse modelo aqui é um modelo de determinação social, aqui é só para que vocês conheçam também, ó, condições socioeconômicas, culturais e ambientais, as redes sociais, aí todos esses pontos, educação, ambiente, condições de trabalho, desemprego, tudo isso aqui são condições que levam aí o processo de adoecimento. Lá no artigo 3º também da Lei de 1080, a gente já viu também que tais alguns condicionantes, né? E esses processos, eles são aí de estágios intermediários, né? Então, ele vai estar tanto a parte social, como a parte do interesse da sociedade ou a parte social vai estar interferindo sobre esses determinantes. Então, programas de saúde, políticas públicas de saúde, a gente vai ver que são importantes para melhorar essa condição de processo de saúde e adoecimento, mas que a participação social é super importante. Lembre que na outra aula eu já falei para vocês que a saúde sim é um dever do Estado, direito de todos, mas que nós também fazemos parte desse dever. Nós temos contribuição. Quando eu falei agora há pouco da campanha da dengue, por exemplo, que se fala, né? A gente tem dengue, gente, desde o descobrimento do Brasil, e ainda existem epidemias de dengue. Mas é só o governo que tem que fazer a parte dele, porque é um direito, um dever dele? Não, também é dever nosso de manter o nosso ambiente lá que não seja propício para a reprodução daquele patógeno, tá? Então, quando se fala em participação social nos determinantes, está se falando também sobre isso. Quando eu começo a falar um pouco mais sobre lei orgânica, sobre o SUS em si, a gente vai trabalhar mais esse ponto. Não se preocupe. A aula de hoje é para que vocês entendam exatamente esse desequilíbrio, tá, da saúde, e que a saúde não é só a ausência da doença, principalmente a doença só de um patógeno. O patógeno pode ser a causa, mas o que determina eu ter o patógeno é muito mais além, tá? Então, a saúde tem que ser vista completa, como um todo. Bem-estar social, físico e mental. Então, em cima desse conceito, a gente na próxima aula já vai começar a falar aí sobre como funciona o nosso sistema de saúde e como é o dever de todos cuidar da nossa saúde pública, tá? Então, aguardo vocês na próxima aula para a gente continuar aí a falar sobre saúde pública, que eu adoro. Até a próxima aula.